Beleza? Então é isso aí, galera. Hoje o tema da nossa live, eu quero compartilhar com vocês a minha história com o mundo da reciclagem. Nós vamos falar hoje como que surgiu o Eli, como é que o Eli começou a reciclar, onde ele começou a reciclar. Então, anota aí, minha história com o mundo da reciclagem, galera. Muito bem. O pessoal já está entrando aí na live aí, sejam todos bem-vindos. É um prazer enorme estar com vocês aí. Galera, para contextualizar essa minha história, como que surgiu o Eli dentro do meio ambiente, eu convido você a voltar comigo na década de 1980, na década de 80, é isso mesmo. Quero voltar lá atrás para mostrar para vocês como é que era a vida do Eli, quem era o Eli, como surgiu o Eli. E para começar essa contextualização, eu nasci em uma cidade no interior de Minas Gerais, então sou mineiro, né? O nome dessa cidade é Montalvânia. Montalvânia é uma pequena cidade localizada no norte de Minas Gerais, é uma região ali no norte de Minas, na divisa do estado de Minas Gerais com o estado da Bahia. Então Eli surgiu ali naquela pequena cidade com muito orgulho. É uma cidade que me fez crescer, que me deu ali o berço da minha educação. Então sou muito grato a Montalvânia, Minas Gerais. Isso tudo aconteceu aí na década de 80, né? E aí, pessoal, olha só, desde cedo, muito legal isso aqui, ó, porque desde cedo os meus pais, de maneira inconsciente, né? Eu falo que é de maneira inconsciente, eles me ensinou a respeitar o meio ambiente, né, e usar aquilo que a gente gerava ali no dia a dia. Então tudo aquilo que era gerado no dia a dia tinha sempre uma destinação correta para aquele assunto. Então esse é um berço que eu trago comigo dos meus pais. Então eles me ensinaram isso, a reaproveitar. E no conceito deles não existia ali lixo, tudo poderia ser reutilizado, né? Então de uma certa forma, esse espírito meu ambientalista, de meio ambiente, essa paixão que eu tenho pelo meio ambiente, do dia a dia, do campo de batalha, isso está aqui, ó, no meu DNA. Isso faz parte da minha história, isso faz parte do meu contexto desde quando eu nasci. Então, a minha infância, ela me proporcionou isso, esse espírito de ambientalista, de querer sempre fazer o melhor pelo meio ambiente. Mas mesmo sendo implantado de uma maneira inconsciente pelos meus pais, né? Eles não tinham essa consciência ambiental hoje, essa pegada ecológica, pegada ambiental que nós vivemos hoje. Naquela época, não existia isso no conceito do meu pai, mas mesmo assim ele sempre colocou, olha, a preocupação nossa com o meio ambiente, isso tem que ser feito de forma correta, nós temos que preocupar com isso aqui. E para contextualizar mais ainda, né, nós morávamos em uma pequena fazenda, uma pequena propriedade rural. Essa propriedade ficava a 26 quilômetros da cidade de Montalvânia, então já era mesmo na divisa a 3 quilômetros da divisa com a Bahia, e por ali eu vivi muitos anos. Então eu comecei a dar valor, a interagir bem cedo com a terra, né, e com o meio ambiente, porque aquilo ali é o nosso dia a dia. A pessoa quem já morou em fazenda sabe disso, que a interação sua com a fazenda é muito forte, com a terra, né? Você está ali todo dia na batalha, proporcionando, buscando o seu ganha-pão, e comigo não era diferente. Eu me lembro muito bem que naquela época nós não perdíamos nada na fazenda, pessoal, nada, absolutamente nada. Tudo tinha um valor agregado, tudo tinha uma finalidade. Então essa minha busca, quem trabalha comigo, eu estou vendo o Gustavo entrando aí, Maria Clara, o Wellington, né, sabe o quanto que eu luto e que eu brinco, né, que nada é lixo, tudo é dinheiro. E eu falo isso diariamente com vocês, por quê? Porque o quanto que eu acredito nisso. Isso faz parte da minha essência. Então, desde lá a minha infância, que eu aprendi que não existe lixo. Tudo pode ser reaproveitado e tudo tem um valor agregado, né? E, como falava na fazenda, tudo tinha uma finalidade nobre e servia para alguma coisa, né? Então, isso fazia parte ali do meu dia a dia. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de quando eu morava na fazenda, de alguns exemplos, na verdade, como que a gente pode reaproveitar a situação, como você pode valorizar aquilo que está à sua volta. Muita gente não acredita nisso, né? Acha que aquilo que não serve para você é lixo, mas aquilo que não serve para você pode servir para alguém. Pode servir para alguém. E aí, galera,
quero pedir a ajuda de vocês, que esse conteúdo agora aqui pode ajudar muita gente. Então vai no aviãozinho aí, ó, dispara aí para 3, 4 amigos, porque quanto mais gente aqui compartilhando conosco esse conhecimento aqui que eu vivi nesses 20 anos de meio ambiente, pode ser que isso aqui agrega para alguém, né? Então vai no aviãozinho, manda para os teus amigos aí. E um dos exemplos que eu gosto de usar é o exemplo simples, ele é muito simples, mas ele é de uma essência enorme, é a espiga de milho. Quando você pega uma espiga de milho, você, do ponto de vista ambiental, de reciclagem, é um produto que você consegue reciclar 100%. Né? A palha, o sabugo do milho, nós utilizávamos naquela época na fazenda para quê? Para ração animal. Então era utilizado na alimentação do gado. E o grão, quer dizer, o milho em si, tanto era usado na alimentação dos animais, como na alimentação nossa, também, das pessoas que viviam ali na fazenda, né? Como que eu usava esse milho? O milho poderia ser usado como fubá, para fazer bolo, o milho era usado para fazer canjica, o milho era usado para fazer mingau, então pamonha, né? Aqui do Goiânia, não pode esquecer da pamonha, então produtos vem derivado do milho. O milho pode ser usado para fazer óleo, então ração, então o milho tem um valor agregado muito alto, então a gente não se perdia nada naquele momento. Então era a primeira lição do meu pai, dos meus pais comigo, né? Do meu pai e da minha mãe comigo, que da natureza a gente pode extrair, pode usar 100% daquele material extraído. E aí assim, quando a gente traga hoje para o mundo contemporâneo, nós usamos esses materiais ainda, por exemplo, né, na indústria que eu trabalho atualmente. Nós usamos a palha e o sabugo, né? A gente usamos isso como material combustível, então usamos como biomassa para alimentação da caldeira, gerar vapor, gerar energia. Então, agregamos valor a esse subproduto. Isso que é importante, agregar valor ao subproduto. Isso é a essência da reciclagem que eu acredito, daquilo que eu penso. Então, não é simplesmente dar uma destinação correta, mas agregar valor àquele subproduto. Um outro exemplo que eu gosto de falar, naquela época lá no norte de Minas Gerais, a minha mãe, nós tínhamos lá uma latada, não sei se o pessoal vai conhecer o que é a latada. A latada nada mais é do que uma estrutura que era construída, para quê? Para que a trepadeira, no caso, lá a gente tinha o pé de maracujá, para que ele pudesse subir. Então, lá na casa dos meus pais tinha uma latada e embaixo dessa latada tinha uma roda, tinha uma pedra, e essa pedra era usada para a lavagem dos utensílios domésticos. Então, naquele momento, já tinha outro exemplo que era o uso correto da água. E eu me lembro que naquela pedra existiam 2 bacias, minha mãe sempre tinha 2 bacias, umas bacias grandes, deve dar mais ou menos 30 litros cada bacia. E na primeira bacia era onde ela lavava os utensílios, o prato, talheres, colheres, né, as panelas. Então tinha a primeira lavagem naquela primeira bacia. E a segunda bacia servia para quê? Para fazer um enxágue desses pratos, desses utensílios lavados. E eu me lembro que naquele momento era um negócio engraçado, porque hoje eu entendo o quanto era importante, mas antes eu não entendia, aquilo era normal, fazia parte do meu dia a dia. E aquela água que transbordava da bacia, aguava o quê? O pé de maracujá. E era por isso que o pé de maracujá na casa dos meus pais passava 365 dias verde e gerando frutos. Então gerava-se sombra e fruto para a família. E aquele excedente da água, a água final da lavagem, parte dessa água era alimentada ao coxo das galinhas e parte dessa água, o restante ia para o coxo dos porcos. Então 100% daquilo ali, o que o pessoal chama de lavagem, também ia para os porcos. Então não se perdia nada naquele contexto. E esse é o exemplo que eu gosto de falar, porque desde sempre, desde criança, em 1980, eu não era nenhum ambientalista formado, mas já era um ambientalista prático. E hoje eu sei que eu fui preparado para essa função, com essa missão, né? Eu sei que cada passo lá atrás, cada dia a dia foi muito importante para a minha formação, porque eu acredito hoje eu sou 20 anos já de estar dentro do meio ambiente, e eu sei o quanto que é importante cada passinho aí que a gente dá no dia a dia. Pessoal, se alguém tiver pergunta, faça a pergunta aí, vamos interagir aqui. Se alguém tiver curiosidade do que eu estou falando, por favor, coloca aí a tua pergunta que a gente vai estar respondendo vocês aqui ao longo dessa live, tá bom?
Se você estiver gostando, vai no coraçãozinho aí, sobe o coraçãozinho também, manda um joinha, que é para a gente ficar mais empolgado aqui. Um outro exemplo que eu não entendia tanto na época, mas meus pais já praticavam isso, que era usar as fezes dos animais, né? Também conhecido como os esterco dos animais. Então tinha um período ali que o pessoal juntava aquele esterco nos currais e armazenava, tinha um processo ali de maturação e era utilizado aonde? Esse material era utilizado em hortaliças, em plantações, em pomares, e tinha aquela preocupação de agregar valor a esse negócio. E aí hoje a gente vai para o mundo da compostagem, a gente começa a entender esse contexto da compostagem, mas desde lá atrás já tinha esse reaproveitamento, essa preocupação de coletar essas fezes, esse esterco e dar uma destinação correta, agregar valor a esse negócio, né? Então, eu vivi isso, pratiquei isso muito na minha infância. E hoje eu entendo o quanto isso é importante para o solo, para o contexto, o quanto isso é importante para o meio ambiente, né, pessoal? Porque a gente sabe que hoje a tendência é cada dia mais pessoas mais concentradas, impactos maiores e sem ter essa essência do valor agregado. Então, fica aí também essa dica, né? Essa minha história na década de 80, onde eu vivi e contextualizei para vocês aí. Um outro exemplo que vivíamos ali dentro daquela pequena propriedade era a reutilização das cascas de alimentos. Isso era, assim, prioridade. Eu me lembro que a minha família chegava ali no mês de junho e julho, era a época de fazer farinha. E existia um contexto ali de a família, quer dizer, tinha a semana certa de cada família entrar na casa de roda para fazer a farinha e toda a família se reunia em mutirão, né? Na época de férias, as nossas férias eram voltadas a fazer farinha e na raspagem da mandioca gera-se a raspa. Esse produto era coletado, esse produto era secado. Hoje eu entendo que era secado para tirar um pouco das toxinas que existiam, porque a macaxeira, a mandioca que é usada para fazer a farinha, era aquela mandioca brava, né, da espécie ali, que gera assim, um chorume muito agressivo. Aliás, que é tóxico, não é nem agressivo, é tóxico. E eu me lembro que tinha na casa de roda um tanque que absorvia todo esse chorume. Esse chorume não podia contaminar o rio, esse chorume não podia ser alimentado, dar alimentação para o gado, tinha que ter essa preocupação também lá, né? E aí a gente tinha toda essa preocupação naquele contexto ali. E o que fazia-se com essa raspa, com essa casca, que a gente chama de raspa lá, né? Era utilizada na alimentação dos animais, galinha, porco, vaca, cavalo, então tinha essa preocupação ali. Então desde lá em 1980 ele já praticava, ele não entendia o contexto, eu não entendia o que eu estava inserido naquele momento, mas eu já praticava ali alguma coisa relacionada ao meio ambiente. Olha, eu tenho duas mensagens aqui, deixa eu dar uma olhada. Pode-se dizer que reutilizar significa agregar valor também? Exatamente. Reutilizar é você dar Aí quem fez a pergunta foi a Maria Clara. Maria, é isso mesmo, né? Eu posso estar reutilizando aquele material. O exemplo que a gente faz aí é os tambores, né? Os plásticos. Então, nós damos um novo reaproveitamento. A gente deixa de descartar isso e reutiliza. Eu vou dar o exemplo da água, né? A gente tinha lá, a gente lavava e reutilizava aquela água para um determinado fim. Então, uns mais nobres e outros menos nobres. Nem sempre, né, a gente vai chegar no 100% nobre. Deixa eu ter outra pergunta aqui. Não sendo venda, também da Maria Clara, não sendo venda, mas dando outro uso para o subproduto, estamos agregando valor a ele também, certo? Sim, é o exemplo que eu acabei de dar aqui, né? Nem sempre eu vou conseguir vender. O reuso da água é um exemplo disso, né? E às vezes você não vende aquele produto direto, mas eu poderia vender depois a carne do porco, da galinha, por exemplo, lá, o maracujá. Então, indiretamente eu vou influenciar nesse produto, mas não está relacionado direto ali, nem sempre. Mas quando você vê o contexto ambiental, e aí é importante, você colocou essa pergunta, e é importante a gente trabalhar os três pilares lá da sustentabilidade, que a gente sempre olha lá o lado ambiental, né? Que a gente tem essa preocupação de ambientalista, de fazer a coisa certa, de não errar como ambientalista, de você minimizar ou mitigar todos os impactos
gerado naquela atividade. Acho que esse é o primeiro ponto, e como ambientalista tem que ter essa preocupação, nós precisamos envolver esse contexto, porque esse é o nosso papel. Nós estamos aqui justamente para quê? Para agregar esse contexto. E quando você vai para o lado social, também você vai estar agregando. Muitas vezes uma ação sua não vai trazer o retorno financeiro, mas traz um contexto social. Um exemplo, estação de tratamento de efluente. É um exemplo. Ele não te traz o retorno financeiro, mas ele traz um conforto social para a comunidade vizinha. Então isso também faz parte. E o outro que é o financeiro. Então a gente coloca os três pilares: o meio ambiente, o social e o econômico. O econômico, pessoal, aí um ponto muito importante. Obrigado, Maria, pela pergunta, porque você me fez lembrar disso aqui agora. Eu já falei em outras lives, mas você me fez lembrar. O econômico nem sempre, aliás, nem sempre não, melhor dizendo, não pode ser colocado como prioridade em tudo. Nós temos que trabalhar o lado meio ambiente, social, e aí sim agregar valor aos nossos subprodutos. É aí que a gente entra. Nós precisamos agregar valor aos nossos subprodutos. E agregar valor aos nossos subprodutos pode ter venda direta ou indireta dentro do contexto. O adubo gerado na estação de tratamento de efluente, ele é utilizado na correção do solo. E isso vai gerar retorno financeiro aonde? Lá para o produtor que produz o milho, a soja, a fruta. Então, não é direto, mas indiretamente ele retorna financeiramente, agregando valor ao produto, né? Então, fica aí 3 dicas, 4 dicas, na verdade, da minha infância, da época que eu vendi lá. Tem outras lá também que a gente gerava, mas essa foi o que veio na minha cabeça agora aqui para falar para vocês. Então, foi um período de 1980, né? Eu sou da década de 80 e a gente já se praticava o meio ambiente. Isso é um negócio bem bacana. Pessoal, e aí no final da década de 90, na verdade, no final da década de 90, mais precisamente em 1998, meus pais resolveram mudar para Goiânia. E aí eu deixei ali o interior de Minas Gerais e me mudei completamente para a cidade de Goiânia. Aí, galera, vou falar um negócio para vocês. Imagina um moleque criado no interior, com 14 anos, chega na cidade grande. Rapaz, o choque de realidade é muito grande, né? Eu nunca tinha entrado numa cidade grande. Eu vim aqui em Goiânia, era criança, não lembrava de nada. Então, esse primeiro contato com a cidade grande foi assustador. Primeiro pela quantidade de carro que tinha passando ali, isso não era comum lá no interior, e outro pelos impactos ambientais. Na época eu não sabia tecnicamente falar, mas a quantidade de lixo, a quantidade de material jogado na rua me impactou muito em 1998, quando eu cheguei em Goiânia. Então aquilo surgiu um novo mundo para mim. Eu saía do meu casulo, eu saía da minha realidade, onde eu tinha domínio da minha situação, tinha domínio daquele ambiente, sabia o que fazer com cada subproduto. De repente caio no meio de uma cidade onde eu não conhecia nada, não sabia nada. E eu me lembro muito bem que quando eu estava na fazenda, geralmente de manhã minha mãe gostava de fazer um café, e ela falava, geralmente não, todo dia ela fazia café, né? Senão minha mãe ia ficar brava, falando que era todo dia, mas minha mãe fazia café e falava, ele vai ao curral, porque meu pai estava no curral tirando leite, buscar leite. E eu pegava uma vasilha, ia ao curral, né? Geralmente estava uns 800 metros do curral da casa, coletava, meu pai colocava o leite, eu trazia para minha mãe fervia aquele leite, tomava um café da manhã, e o que sobrava ali durante o dia, a gente destinava, ia para os porcos ou para as galinhas. Daquele leite, eu sei que é o subproduto do soro, e o que sobrava ali, que fazia requeijão e queijo, o soro, a alimentação dos porcos, a manteiga fazia o subproduto, gerava a manteiga, e a massa fazia queijo, então não se perdia nada. E aí eu chego na cidade grande, em Goiânia, sem conhecer muita coisa, minha mãe fala, precisamos comprar leite. Eu imaginei, aonde eu vou comprar leite? Pegar uma vasilha, eu vou no curral comprar leite. O curral era uma padaria. 14 anos de idade, não tinha conhecido, não tinha um contexto de muita essa realidade, né? E queria comprar leite. Foi quando eu descobri aqui, ó, trouxe uma caixinha para descobrir que na cidade grande leite era envasado, era vendido em caixa e saco. Diferente lá do interior, quando eu estava no interior, que eu buscava em uma vasilha. Olha só a mudança de contexto. E aí aquilo me deixou muito encabulado, né? Eu falei, caramba, por que isso acontece aqui?
E aí eu não conseguia entender muito bem aquele momento, foi um momento de maturidade para me conhecer o contexto, e aí eu ficava sempre me procurando. Por que isso acontece? Por que gera-se tanto lixo? Por que na cidade grande não se coleta lixo? Não era bem assim, não é que na cidade pequena, no interior, eu não quero dizer que lá não tem impacto ambiental, também tem impacto ambiental, só que a proporção era pequena. Cidade de 15 mil habitantes, na época, parte dessa população morava no campo. O que sobrava ali dentro da cidade era 50%, sei lá, desse pessoal. Então a gente se encontrava uma vez por ano na eleição, juntava todo mundo. Caso contrário, era assim, mesclado, né? Então, chego na cidade grande, vejo o impacto e vejo a diferença de cultura aí com relação ao aspecto ambiental. Não, repito, não quero dizer que em cidade pequena não tem impacto ambiental. Tem também, pessoal, só que em pequena proporção. Isso acaba sendo menor. E aí, em 98 em Goiânia, já consegui me ambientar ao local, comecei a conhecer um pouco da cidade, a me interagir, né, na escola, estudando com dificuldade. Em 2002 ali, eu participei de um recrutamento na cervejaria. Quem me conhece sabe um pouco dessa história, ainda não conhece, eu vou contar agora, né? Eu participei de um recrutamento para trabalhar na área de meio ambiente. Então eu fui recrutado. Quando eu falo eu fui recrutado, por que eu digo isso? Porque eu não fui para a cervejaria para entrar para uma vaga específica da área de meio ambiente. Eu fui para a cervejaria, participei de um processo de recrutamento para ir para a produtiva, não tinha nada a ver com o meio ambiente. Então eu não tinha essa ligação, mas quis a ironia do destino, me colocou ali na área ambiental em 2001, finalzinho de 2001, já entrando em 2002. E aí começa a minha história, né? Eu saio do campo, olha só como é que é as coisas de Deus. No campo eu fui preparado para o reaproveitamento. Então eu aprendi, né, a reaproveitar, a dar valor, a agregar valor aos meus rejeitos, subprodutos, né, ou lixo, sei lá, rejeito, como a pessoa queira chamar aí. Então eu aprendi no campo inconscientemente, meus pais me ensinaram que nada na vida se perde, tudo se transforma e tudo pode ter valor agregado. E eu entro então na cervejaria Ambev, né, da qual tenho muito orgulho de dizer Ambev, porque foi uma escola para mim. Foram 18 anos, pessoal, 18 anos na atividade. E saí por questões pessoais, eu tive que voltar para casa, né, e aí tive que deixar, recebi uma nova proposta, onde eu estou atuando hoje, e acabei deixando aí a cervejaria em 2018. 2019, né, foi na virada do ano. 2019 eu deixei a cervejaria, onde tive a oportunidade de conhecer vários lugares do país. Fui em Santa Catarina, trabalhei em Manaus, trabalhei em Brasília, trabalhei em Goiânia, Cuiabá, fui em São Luís do Maranhão, Jaguariúna, Jacareí, eu andei bastante, vi várias realidades, tive a oportunidade de conhecer várias regiões do Brasil, e aí a gente começa a fazer aquele paralelo, né? A região sudeste recicla-se mais, a região norte, nordeste, norte e centro-oeste menos, nordeste um pouco mais. E a Ambev me proporcionou essa possibilidade, esse privilégio de conhecer o nosso país trabalhando aí com a reciclagem, né? Olha só, tem mais comentários aqui. Vamos lá, tive grande oportunidade de fazer parte desse time. Opa, olha o Eli aí, ó. O Orozino fez verdade, trabalhamos junto nessa missão. Deixa eu voltar aqui, pessoal. E acho que eu tinha parado aqui. Vamos lá. Vamos lá, tem mais umas aqui. Só um minutinho. Que as mensagens parou aqui, ó. Grande oportunidade de trabalhar junto com você, verdade, cara. Um abraço aí pro Eli, meu xará, né? Um cara que nós batalhamos junto ali nessa história. Eu estava na área ambiental, ele na área de produção. Meu irmão, um forte abraço para você, cara. Eu sei que você hoje está fora do país e sabe que eu te desejo tudo de bom. Você é um cara que batalhou, que me ajudou muito dentro da minha carreira, né? Dentro dessa Ambev. E aí, pessoal, chegando na indústria, né? Fui recrutado, imagina aquela ansiedade, trabalhar na indústria. E aí, como é que é trabalhar na indústria, né? Então, quando eu cheguei na indústria, eu percebi, logo no começo da minha carreira, a produção em escala. Então, nós produzimos na fazenda de forma
sustentável, né? Aquele produzia para o próprio bem de consumo, ali a gente não vendia um pouquinho, tal, mas era mais para autoconsumo. E aí eu chego na cervejaria, vejo aquela produção em larga escala, o tamanho do negócio assustador e o mundo que eu vivia, eu comecei a comparar o mundo que eu vivia no interior de Minas com o mundo que eu estava começando, iniciando a minha carreira ali dentro da cervejaria. E aí, rapaz, dá um choque de realidade na sua cabeça, porque você sai de um mundo pequeno para um mundo enorme. E a indústria é isso, a indústria é algo grandioso, é alta escala, né? É algo muito, muito forte e a gente precisa tomar cuidado um pouco com isso, né? E logo eu percebi uma coisa, eu percebi que tinha algo comum da fazenda com a indústria, que era o quê? A indústria também me incentivava ao reaproveitamento dos materiais. Então eu me lembrei disso. Falei, olha, lá na fazenda, quando eu morava lá na fazenda, a gente tinha essa preocupação de reaproveitar. Então tinha essa preocupação de quê? De buscar o reaproveitamento dos resíduos. E aí, chego na indústria, tive esse privilégio também de entrar para esse time e comecei a trabalhar o reaproveitamento dos materiais reciclados. E aí começa o meu berço, a minha formação dentro do contexto ambiental focado em materiais recicláveis. Então tive o privilégio, a oportunidade de conhecer os processos, de entender do negócio, de buscar venda. Aí, Maria, aí sim eu comecei a valorizar, né, que é buscar o valor agregado a cada subproduto. Nem todos tinham valor agregado, nem todos, mas eu estava ali para agregar valor indireto ou diretamente, que seja na venda ou destinação correta, queria agregar valor a alguém. E aí começa então, eu percebi que a indústria também era possível fazer o quê? O reaproveitamento. E aí comecei a minha vida dentro desse contexto ambiental. E o que foi crucial nesse processo, pessoal? Eu me especializei nesse assunto. E aí uma das especializações que eu quero colocar para você aqui foi a gestão estratégica. Se você tem um negócio de reciclagem, se você tem um negócio, uma empresa, se você é empreendedor e você não dá valor ao seu resíduo, cara, você não sabe a oportunidade que você está perdendo. Mas para isso tem que ter gestão estratégica. Não é simplesmente você ir lá, abrir uma porta ou pegar um quartinho ou usar um bag ali na sua casa e começar a juntar material. Existe um contexto, existe uma estratégia por trás disso que agrega valor ao subproduto. E para agregar valor ao subproduto existe um checklist, né? N itens, que vou dar um exemplo para vocês aqui: qualidade do produto, volume, concentração, densidade, o tempo de decomposição, tudo isso vale. Então a gente tem que caracterizar esse processo. E dentro dessa gestão estratégica, o que é muito importante? É muito importante você levantar as suas fortalezas, né? As suas oportunidades, as suas ameaças, as suas fraquezas e as oportunidades. Então, pontos fortes, pontos fracos, fortalezas e fraquezas, ameaças e oportunidades. Uma vez que você avalia isso, você começa a buscar o quê? Você começa a buscar agregar, e aí, Maria, valor financeiro, né? Valor financeiro dentro dessa situação. Então a gente começa a trabalhar isso aí. E outro ponto é a venda. Eu me especializei em venda de subproduto e gerenciamento de resíduos. Eu comecei a buscar, eu comecei a entender o contexto e ir a fundo buscar o quê? Clientes, pessoas interessadas em comprar aquilo que eu tinha para vender. E aí é o que nós fazemos hoje aí, tá o Gustavo e a Maria Clara na live, que fala assim, é aí que nós entramos o quê? Com usa a estratégia montada para quê? Para agregar valor. O exemplo que eu falo para vocês, hoje a gente vende papelão aí na casa dos 300, 330 reais a tonelada. Por semana nós geramos aí em casa de 30 toneladas de papelão por dia, por semana. E aí eu falo para vocês um ponto muito importante mesmo, pessoal. Só tomar uma água aqui, que a garganta secou. Garganta vai ficando seca, eu começo a falar, me empolgar aqui, o negócio fica seco. Ó, pessoal, estou voltando aqui ao nosso contexto e eu digo para vocês, quem for trabalhar com resíduos, com subprodutos, tem que tomar muito cuidado com relação à estratégia.
se você não tem uma boa estratégia, se você não tem uma boa métrica de negócio, se você não tem um sonho, se você não tem os indicadores, se você não tem metas específicas e bem definidas, você não chega ao objetivo. E muita gente desiste de trabalhar com reciclagem, e aí esse trabalho que nós queremos falar aqui com vocês, que é desconstruindo a reciclagem, que é tirando essa mentalidade da cabeça de vocês, que subproduto não dá dinheiro. Subproduto dá dinheiro sim, e dá muito dinheiro. Isso eu tenho certeza. São 20 anos trabalhando nessa missão. São 20 anos entregando valores para as empresas que eu trabalhei. Né? E a logística faz parte do estudo da estratégia. Então faz parte. Como é que ganha dinheiro? É fazendo estratégia. Não é diferente. Tem que fazer estratégia. Tá bom? E uma pergunta. Eu recebo muito essa pergunta aqui. Eli, por que precisamos produzir tanto? Né? Todo mundo joga culpa na indústria, que a indústria é que polui o mundo, tudo mais. Cara, parte sim, mas parte não. E aí eu vou falar para vocês. Por isso que eu vou falar para vocês que a gente precisa trabalhar esse contexto reciclagem. Olha, tem um comentário aqui, antes de responder, eu vou ver o comentário aqui do Eli. Hoje aplico na empresa onde trabalho o que aprendi com você na Ambev. Aqui eles não bem forçados em reciclar todo o material. Ó, tá até falando em espanhol, em o material. Cara, que legal, irmão. Que bom, cara. Fico muito feliz em ouvir isso. Fico muito feliz em saber que em algum momento da minha trajetória eu consegui passar alguns conceitos. E recentemente eu estava falando sobre conscientização e um colega, um doutor na área, falou assim, Eli, a gente não consegue conscientizar pessoas, mas nós conseguimos sensibilizar pessoas. E aí, a gente, como uma pessoa que é consciente, ela esquece, quando tem alguém olhando, ela faz. A pessoa que é sensibilizada, ela faz ali, independente se tem alguém olhando ou não, dentro e fora da indústria, ela vai estar sempre fazendo. Meu velho, obrigado aí pelo comentário. Né? E respondendo aqui aquela pergunta, por que nós produzimos tanto? Responde aí, pessoal, por que nós precisamos produzir tanto? Até eu tomar água aqui, eu quero ver a interação de vocês. Por que nós produzimos tanto? Vamos lá, aquela energia positiva para a gente. A gente está aqui buscando toda quarta-feira trazer mais conteúdo para vocês. A gente respondeu isso em outra live, né? Por que nós precisamos produzir tanto? Olha só. É usado muito aqui. O Eli está colocando esse comentário que acaba de fazer, é usado muito aqui. Então, esse é um conceito que a gente está trazendo também para a nossa realidade, né? Pessoal, a resposta pelo consumo é muito simples. É muito simples. A gente caça e a teoria que a indústria quer lucrar muito. Olha, assim como a minha família saiu do norte de Minas Gerais, cara, várias outras famílias saíram da sua cidade natal rumo que a cidade grande. Agora assim, o que essas famílias vêm fazer na cidade grande? O que meus pais pensaram quando saíram de Minas Gerais e veio para a cidade grande? Busca de melhores condições de vida. É a primeira, talvez seja a primeira, né? Busca em condição de vida, melhores condições de vida, busca de emprego, de estudo. Eu falo que estudo não é educação. Muita gente fala assim, vou atrás de educação. Cara, educação não tem nada a ver. Educação é uma coisa, vem atrás de estudo. E muita gente vem atrás de qualidade de vida. E quando eu abro parênteses, qualidade de vida, é engraçado, né? Porque assim, muita gente que está lá no interior acha que a qualidade de vida é vir para a cidade grande. E muita gente que está na cidade grande acha que a qualidade de vida é ir para o interior. Então, é muito difícil falar de qualidade de vida com as pessoas, porque isso é muito íntimo. Isso é muito íntimo das pessoas. Então, cabe aí a cada um definir qual que é a sua qualidade de vida, o que é melhor para você. Né? Então, a resposta é simples. Essa migração, eu me lembro quando eu estava lá no norte de Minas Gerais, chegava aquele período de safra em São Paulo, da cana, o que acontecia? Cara, eram vários ônibus, pessoal indo trabalhar, fazer a safra em São Paulo, passava 4, 5, 6 meses trabalhando e voltava depois, então a cidade bem que dava uma esvaziada. Por quê? Porque a pessoa que buscava isso aí. Então a indústria, ela precisa, porque nós precisamos produzir tanto, mas por causa disso, pessoal,
o adensamento da população, assim como a minha família veio para Goiânia, várias outras vieram para Goiânia. Se você for fazer um estudo na cidade de Goiânia, temos pessoas que vêm do Maranhão, Tocantins, Minas, Bahia, São Paulo, em lugares. Então, essa aglomeração de pessoas que saiu do interior e foi para a cidade, os grandes centros urbanos, fez o quê? Fez surgir a necessidade de alimento, de roupa, de bens de consumo, bem serviço e bens de consumo. Então, isso fez com que a indústria produzisse tanto. Agora, aquela pergunta que todo mundo não quer calar, quais são as consequências disso, desse pessoal saindo todo do interior, vindo para a capital, em busca de uma melhores condições de vida? Claro que vai trazer consequência no mundo contemporâneo, por exemplo, né? Esse consumo grande. A Maria colocou aqui, geramos muito resíduo porque consumimos muito. Cara, matou isso aí. Nós consumimos, eu sou obrigado a consumir. Não, você não é obrigado a consumir. Né? Esse é o consumo consciente. Você precisa ter seu consumo, você precisa ter controle do teu consumo. Eu sei que tem uns estudos aí que falam que a pessoa é compulsiva, compra sem parar. Cara, mas não é todo mundo. Não é todo mundo. Então, as consequências que esse consumo traz é porque para agregar a nossa necessidade. Hoje em dia, olha só a tecnologia, pessoal. Nós estamos aqui de frente a um celular, tem uma câmera aqui comigo. Cara, esse celular chegou embalado numa caixinha, embalagem secundária, chegou embrulhado num saco plástico, bolha, para não quebrar. Mas todo mundo quer um celular. Não é verdade? Então nós queremos consumir porque nós precisamos de alguns bens, outros nem tanto, mas nós queremos também satisfazer a qualidade de vida nossa, a gente precisa. Agora, qual a consequência disso? E por que essa gera consequência? Eu acho que um dos pontos aqui é o seguinte, demanda em larga escala. Então, todo mundo quer o celular. Esse é o primeiro ponto. Agora, o que nós não fazemos certo, e nós precisamos trabalhar, é a geração dos resíduos em larga escala. Então, para cada celular produzido, eu vou ter uma caixa de papelão, eu vou ter um saco plástico e uma nota fiscal, dois papelão e papel. Olha só. Agora, qual que é a consequência disso? Sou eu não realizar corretamente a destinação desses materiais. E aí fica a minha dica, que quando a gente fala em materiais, muita gente, o brasileiro, ele não acredita nisso como uma renda. E aí o que ele faz? Joga em qualquer lixeira e acha que resolveu o problema. Um outro ponto que vem dessas consequências de consumo do nosso mundo contemporâneo, do nosso mundo atual, chama-se tempo curto. Hoje nós temos menos tempo. E quando a gente tem menos tempo, o que acontece? Você quer ganhar tempo todo, né? O tempo se tornou algo precioso na vida das pessoas. Então, quando você tem pouco tempo, você tem menos disponibilidade para quê? Para usar embalagens retornáveis. Isso é uma grande consequência. Com isso, o que aconteceu? Diante desse cenário, as indústrias então viram que a necessidade de desenvolver embalagens que facilitasse a vida das pessoas. E aí o que acontece com essa embalagem mais fácil? São as famosas embalagens descartáveis. Né? E isso fez com que o Brasil aumentasse o número, o Brasil e o mundo, eu estou falando especificamente do Brasil, mas aumentasse o quê? Aumentasse o volume de resíduo gerado, né? E menos dinheiro ganho. Por quê? O brasileiro ainda não enxerga o dinheiro, não enxerga o seu resíduo, papel, plástico como dinheiro. E isso ele faz o quê? Joga fora, isso coloca na rua de forma inadequada, isso faz com que a chuva leve para os bueiros, aí você tampa ali o bueiro e daquela situação que acontece? Acontece enchente, acontece essas tragédias, desastres ambientais que vem causando aí ao longo das notícias, né, que a gente vê todo dia na notícia. Essa semana, por exemplo, aqui em Goiânia teve uma notícia dessa, de água entrando em casa, água arrombando ali, derrubando o muro. Isso acontece, porque é consequência daquilo que nós fazemos. Então, essa consequência é causada pelo consumo no mundo contemporâneo. Agora, é causada por quê? Porque todo mundo, porque o nosso índice de reciclagem, pessoal, é muito baixo. É muito baixo. Se você começar a estudar, se você for lá no site lá do meio ambiente e baixar lá o diagnóstico, lá que todo ano o Sistema Nacional de Meio Ambiente faz aquele acompanhamento da destinação dos nossos materiais, você vai ficar assustado. Vai ficar assustado com isso.
Por quê? Porque a gente vê assim, aumentando a geração de resíduos, né? Principalmente o doméstico e o urbano, e o número que vai de índice de reaproveitamento desse material é muito pouco. Então, o Brasil hoje vive nessa circunstância. O índice de reciclagem é muito baixo, né? E a população brasileira ainda não acredita que os materiais recicláveis pode ser uma fonte de renda para ela. Ela ainda acredita, por quê? Porque o modelo de educação ambiental proposto pelas nossas autoridades, que a nossa lei faz isso, né? Faz com que você veja a reciclagem como uma atitude legal, bacana, ó, show de bola, que legal, esse cara é consciente. Quando você sai da nossa situação, que vai para um país tipo Alemanha, Suíça, países que estão bem desenvolvidos em relação a gente, cara, lá isso vale dinheiro. Vale dinheiro. Aqui também vale dinheiro, só que o brasileiro não entendeu ainda que vale dinheiro, pessoal. Por isso que eu falo para vocês, nós vamos desconstruir, né, desconstruir a reciclagem. Por quê? Nós vamos colocar na cabeça de vocês que reciclagem, pessoal, reciclagem não é bambambam, não é atitude, legal, beleza. Reciclagem é negócio, reciclagem é empreendedorismo, reciclagem é ganhar dinheiro. Reciclagem é isso aí, galera. É ganhar dinheiro, ser empreendedor e é um negócio. Agora, para fazer isso, é preciso o quê? Ter estratégia. É preciso saber vender. É preciso saber comprar. Senão, você deixa de ter um negócio e passa a ter o quê? Um pesadelo. Isso é fato. Isso é fato. Tá bom? Vamos ver aqui a mensagem. A gente vê muita gente falando da Maria Clara também, que não vai fazer segregação correta, porque só ela fazendo não vai fazer a diferença. Olha, pessoal, tem uma história, alguns lugares fora do Brasil joga lixo no chão, gera multa. É verdade, isso aí é uma consequência de dor. Consequência de dor. O que eu falo para vocês com relação a isso aí? Com relação a eu não faço porque os outros não fazem. Isso é um egoísmo de tamanha responsabilidade. Porque assim, o que eu faço hoje é exemplo para muita gente, inclusive para minha família, para meus filhos. Então, eu colocar isso como exemplo pessoal vai agregar valor à vida de muita gente. Independente se meu vizinho, se o meu amigo, se o meu irmão faz ou não faz, eu faço a minha parte. Isso é ser sustentável, isso é acreditar em um dia melhor, em um mundo melhor. É você fazer a sua parte na sua casa, ao invés de reclamar da casa do vizinho ou da cidade. É você fazer ali a sua parte no dia a dia. O Rodezinho colocou aqui que a reciclagem, além de ser uma fonte financeira, também reduziu os lixões abertos no país. O Brasil tem a nossa política, né, nacional de resíduos sólidos, Rodezinho, que agora teve aí digamos que teve um ajuste de prazo, mas em 2014 era para acabar. O Brasil vem trabalhando muito forte com relação ao Ministério do Meio Ambiente. Se você entrar no site do Ministério do Meio Ambiente, você vai ver várias inaugurações de aterro e eliminação dos lixões, né? Essa é uma realidade muito forte ainda no interior. Tem grandes capitais ainda que tem essa situação. Tem um problema social envolvido aí, mas é algo que eu vejo que se nós, quanto população, tivesse uma cultura de vender os nossos subprodutos, nossos resíduos, digamos assim, nossos materiais recicláveis, menos resíduo ia para os lixões. Né? Menos resíduo ia, porque você ia agregar valor a esse negócio e você ia conseguir resolver aí, talvez, parte desse problema ambiental que o Brasil vem vivendo. Maria colocou, você fazendo sua parte, você influencia as pessoas. Liderança pelo exemplo pessoal. Esse é o foco. Seja sempre isso, pessoal. O que é liderança pelo exemplo pessoal? Pessoa consciente. Eu faço sem alguém estar olhando para mim. Se eu estiver sozinho, eu vou fazer. Se eu estiver com 1000 pessoas, eu vou fazer. Esse é o conceito que eu prego, esse é o conceito que eu coloco aqui para vocês. Liderança pelo exemplo, pessoal. Se aquilo que você faz e você não tem coragem de falar para alguém, você não faça. Se aquilo que você faz e tem coragem de contar para os outros, você continua fazendo e ensinando. Porque a gente precisa chegar nesse ponto aí. Né? Então, galera, a gente já está aqui caminhando para a reta final da nossa live e essa semana eu estava observando
a minha esposa a fazer um bolo de fubá. Eu achei interessante porque, como eu já vinha querendo fazer essa live, contar um pouco da minha história, como que o Eli surgiu dentro da área ambiental, qual foi a primeira etapa, que todo mundo conhece a minha história da cervejaria, mas ninguém conhecia a minha história até então, do que eu vivi antes, né, do que eu vivi lá atrás. E aí, vendo a minha esposa fazendo um bolo, eu achei bastante interessante e curioso a diferença na fabricação de um bolo de fubá. E aí eu falei, cara, eu vou falar disso na live porque eu acho que vai agregar muito. Tem muita gente aqui nova que com certeza nunca viu coisa que eu vou mostrar aqui hoje, né? E o bolo de fubá produzido na década de 80, 90 com os dias atuais, né? E eu trouxe aqui algumas ferramentas, eu quero fazer aqui e aí, assim, eu fiz o contexto, né? Peguei o contexto da minha esposa fazendo ali o bolo, e eu lembrei da minha mãe fazendo o bolo de fubá naquela época, quando era criança. E eu falei, cara, eu tenho que levar isso para o pessoal entender como é que funciona. Olha só o que eu vou mostrar para vocês aqui, como é que era fazer o bolo de fubá. Deixa eu só colocar esse copo aqui para não quebrar. Bolo de fubá na década de 80. Eu acho que muitos de vocês não devem conhecer isso aqui. Quem conhece isso aqui, Maria Clara, Gustavo, a molecada mais nova aí, Rodesi, vocês conhecem isso aqui? Só coloca joinha aí. Sim ou não? Conhece ou não conhece? Essa aqui era uma das ferramentas mais utilizadas na década de 80 e 90, pessoal. Isso aqui é uma ferramenta, é um ralo. Esse ralo ele serve para quê? Para processar o milho, para fazer um fubá de milho. Então, na década de 80, a gente fazia isso aqui, ó. Então, você tinha que colher o milho, ralar o milho, como eu disse para vocês, a palha ia para a destinação, para a alimentação dos animais, o sabugo também ia para lá, né? E passava por esse ralo aqui. Então, esse ralo fazia, olha, o Rodezinho colocou demais aí, já deve ter ralado muito também. E aí, pessoal, aqui passava o milho, então tirava daqui o fubá para fazer o milho. Como eu disse para vocês, naquela época, para se pegar o leite, não comprava leite mais em saquinho. Então, eu ia no curral, trazia o leite, minha mãe preparava, tomava ali e fazia o café. E o milho era colhido na roça, né, ou no paiol, então tinha todo esse trabalho de processar o milho. Então, tudo aquilo ali era artesanal. Então, esse era a produção do bolo no final do dia, para chegar nisso aqui, ó. Para chegar e fazer o bolo de fubá. Então, para se fazer o bolo de fubá, eu usava ovos, que pegava lá, a casca destinada na compostagem, o leite que eu buscava no curral, minha mãe fazia o bolo, o que sobrava a gente tomava, e o que sobrava era destinado, a gente dava ali para os potes, né? Não se perdia nada. O milho era todo processado. E aí eu falei, caramba, e como é que é fazer um bolo hoje na sociedade contemporânea? Como é que nós fazemos o bolo hoje? A Marlene colocou aqui, ó. Aí hoje em dia é automatizado, já tem um ralador ligado. Olha só, é interessante aqui, ó. Já fiz muito pamonha, o Rodezinho colocou. Faz pamonha com isso. Faz pamonha com isso aí daqui. Aí hoje em dia é automatizado. Tem ralador ligado na energia que faz esse processo mais rápido e mais fácil. Tem que tomar cuidado com o dedo para não cegar. Maria, mas tem muito mais coisa além disso. Hoje em dia, olha só, pessoal, hoje em dia, como é que a gente faz bolo de fubá? Você vai ao mercado, compra o fubá, processado como a Maria disse. E o que esse fubá vem? Ele vem numa embalagem, né? Que é uma dessa, por exemplo, aqui, e essa embalagem é o que tem causado grande problema para o meio ambiente. Por que tem causado grande problema? Não é por causa da embalagem, a embalagem é reciclável, está aqui, ó. O problema é porque a maioria das pessoas não tem a consciência de separar isso aqui corretamente e destinar. As pessoas veem essa embalagem como lixo, e essa embalagem é dinheiro, pessoal. Outro ponto muito importante, não tem mais o leite lá que eu tenho que buscar no curral. Esse leite ele vem preparado em embalagem, e essa embalagem tem que ser também tratada. Então, olha só, para se fazer um bolo de fubá hoje, eu preciso de um saco plástico que tenha fubá,
eu preciso de uma embalagem Tetra Pak, né, que vai trazer o leite. Eu trago aqui o óleo que antigamente era produzido na banha, lá fazia as lacas, era tudo reutilizado, a gente coloca o óleo aqui em garrafa PET, né? E o ovo é o que? O ovo vem em uma cartela. Olha só, para se fazer um bolo de fubá, o quanto de material que a gente tem que é descartado, digamos assim. Nós temos o papelão, nós temos o Tetra Pak, nós temos saco plástico e nós temos PET. Então, isso fez a diferença. E algumas antigamente, né, a gente recebia nesses litros aqui, esse é um litro bem antigo, que era a forma que era armazenado o óleo, e a gente depois reaproveitava essa embalagem aqui. Então, galera, para se fazer um bolo como esse daqui hoje, você precisa você gera, na verdade, várias embalagens, vários descartes aí de material reciclado. E é aqui que eu quero deixar minha mensagem hoje, né? A tecnologia está aí para nos ajudar. A indústria está aqui para nos colocar, para nos disponibilizar o melhor que esse mundo pode nos dar. Agora, tem uma coisa que só você pode fazer, é a sua consciência. Não culpa os outros não culpa os outros pela situação que você está vivendo. Não seja assim, né? Muita gente acha que a indústria é o grande vilão do negócio, que a indústria faz isso e aquilo. Cara, e essa quantidade de pessoas fazendo bolo de fubá, descartando sacos, PET, TP, que é Tetra Pak, e papelão. Quantos bolos de fubá não se faz por dia no Brasil? Cada bolo de fubá, no mínimo, gera isso aqui. No mínimo, gera isso aqui. No mínimo. Isso eu estou falando do gás que está sendo feito lá. Então, essa consciência nossa, nós precisamos mudar, né? Isso nós precisamos mudar. A forma que a minha mãe fazia bolo na década de 80 e a forma que nós fazemos hoje é a mesma receita. A forma de fazer o bolo é o mesmo. O que mudou é a nossa consciência com os descartes que é gerado nesse processo. Olha, a Alessandra colocou aí o milho aí, a reciclagem. Isso é o fator determinante para um mundo melhor. Nós não vamos chegar a um mundo melhor se a gente não conseguir chegar nesse consenso da consciência, da sensibilidade. Não ser consciente, mas ser sensibilizado com a reciclagem. E reciclagem, eu repito para vocês, reciclagem é negócio, é empreender. Reciclagem não é o seu cara ser legalzinho, bonitinho e ser aplaudido, não. Reciclagem é fazer a diferença naquilo que nós produzimos e naquilo que nós descartamos. Então, fica aí o meu conceito para vocês, né? Porque fazer o bolo, qualquer um faz. Agora, fazer bolo sem impactar o meio ambiente, são poucos que fazem. Poucas pessoas fazem isso. Poucas pessoas têm a consciência, né? Poucas pessoas têm a consciência de fazer bolos e preocupar com os resíduos gerados com ele. Porque isso daqui, pessoal, vem no preço, está embutido. Isso daqui pode ser vendido, é embalagem, pode ser vendido, é dinheiro. E eu digo para vocês, vale muito dinheiro. Dependendo do volume que você gerar, vale muita grana. Isso vocês podem ter certeza. Galera, vamos lá então aqui, estão finalizando a nossa live. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui, não tem. A Maria Clara colocou, tem pronto no mercado, não é verdade? Sempre tem bolo na padaria. Agora, consumo consciente faz com que você vai descobrir o que faz os resíduos, a sua padaria, que você vai todo dia de manhã comprar ali o teu pãozinho. Como é que ela produz, como é que ela exerce ali a tua cidadania de sustentabilidade, qual é o respeito que ela tem com o meio ambiente, qual é o respeito que ela tem com a sociedade, qual é o respeito econômico que ela gera. Então, isso é que faz a diferença no dia a dia. Então, fica aqui nossa mensagem, desconstruindo a reciclagem. A gente vai falar muito sobre isso. A forma de você ver a reciclagem daqui para frente, participando da minha live, vai ser diferente. Vai ser diferente. Eu te faço aí um desafio. Se você, no final das lives, não mudar o teu conceito de reciclagem, eu encerro isso aqui e não faço mais lives. Porque nós temos que mudar esse conceito. Não dá mais para ser jogar pedra, não dá mais para ficar julgando as pessoas sem fazer algo concreto em nossas vidas. Galera, eu quero aqui, valeu aí, galera, eu queria agradecer de coração
estamos chegando ao final de mais uma live, mais uma quarta-feira aqui. Eu quero agradecer de coração, pela gratidão mesmo que eu tenho por vocês, porque vem me acompanhando, vem dando força para a gente continuar esse trabalho. Toda quarta-feira está aqui comigo, faz os comentários depois lá, a gente deixa a live salva e vocês fazem o comentário, vem questionando. Isso faz com que a gente tenha mais motivação para toda quarta-feira buscar algo um pouco diferente aqui para vocês. Então, eu quero agradecer a todos vocês, né? Quero agradecer a todos vocês mesmo por esse ano de estar aqui comigo. Essa é a 21ª live que a gente está fazendo, né? E vocês estão aqui compartilhando, investindo o tempo de vocês aqui nesse bate-papo comigo. Também quero desejar a vocês um Feliz Natal. Que esse Natal seja um Natal de muita paz, de muita bênção. Nós sabemos que nós estamos passando por um momento difícil de pandemia, então peço para vocês, tome cuidado, vamos tomar cuidado, pessoal. É momento de muita cautela, mas também é momento de comemorar, porque estamos chegando ao final desse ano, e mais um ano, e nós estamos aqui na batalha. Deus tem nos protegido, tem nos guardado. Eu quero agradecer a Ele por mais essa live, por mais essa oportunidade que estou tendo, né? Por toda a equipe que trabalha aqui conosco para que isso aqui aconteça, pelo carinho de vocês de estar conosco por essa hora. Então, Senhor, que o Senhor possa colocar a mão em cada um que está aqui comigo, que vai assistir depois essa live posteriormente. Desejo a vocês, galera, um Feliz Natal, muito repleto, de muita paz, de muita bênção. Que esse Natal seja o melhor Natal da sua vida, porque nós sabemos que diante de todas as dificuldades, vem sempre também uma oportunidade. E a oportunidade só vem para quem está preparado. Galera, aquele abraço, que Deus abençoe vocês. Quarta-feira tem live de novo, hein? Quarta-feira, 20 horas, 1 minuto, aqui no canal Eli Lessa. Estaremos aqui, Eli Celeste, estaremos aqui, firme e forte, trazendo conteúdo ambiental para vocês. Galera, um beijo para vocês. Até quarta-feira, 8 horas e 1 minuto. Tchau, tchau, galera. Um forte abraço.